Boa tarde a todos. Eu me chamo Hugo Veiga, sou secretário estadual adjunto de turismo e hoje nós vamos tratar do tema de gastronomia como uma das alternativas na retomada do turismo pós-pandemia. Então, a gastronomia nada mais é do que os saberes e fazeres da culinária. É um eixo de identidade cultural do seu povo, refletido na sua comida e no preparo de doces, salgados e da alimentação diária. Bom, vamos contextualizar o que acontece no mundo hoje. Nós estávamos com a atividade turística a nível global extremamente aquecida, os brasileiros viajando muito, tanto para dentro do país quanto para fora do país, e o planeta ele foi solapado por uma pandemia de consequências globais. E isso fez com que todas as atividades econômicas precisassem ser ressignificadas. O turismo foi uma delas, infelizmente, talvez tenha sido a atividade econômica mais impactada nesse contexto de pandemia. Para quem não sabe, o turismo é a atividade econômica gerada pelo deslocamento de uma ou mais pessoas por um período superior a 24 horas e menor do que um ano. Então, a atividade turística ela se dá em vários segmentos. Então, independente da motivação que uma pessoa tenha para se deslocar para um estado, para uma cidade, ela vai estar fazendo turismo porque esse deslocamento gera atividade econômica. Então, nós temos vários segmentos trabalhados pelo Ministério do Turismo, como turismo de pesca, turismo de lazer, turismo religioso, pedagógico, turismo de negócios e eventos, que é muito forte aqui na nossa capital, turismo de pesca esportiva, enfim. São 12 segmentos que o Ministério trabalha oficialmente. Existem, a nível global, cerca de 30 segmentos e mais vários subsegmentos, como de esportes à vela, que também nós temos uma fortaleza muito grande relacionada ao kitesurf. Pois bem, a retomada ela está acontecendo. O Brasil hoje consegue se dizer que está controlando, principalmente o estado do Maranhão, um dos estados que tem tido destaque no controle da pandemia, e a gente observa um fluxo maior de turistas voltando, ouvindo conhecer São Luís e o Maranhão pela primeira vez. Então, nós temos aqui uma cidade única, São Luís, capital do estado do Maranhão, que já foi a quarta cidade mais importante na época do Brasil Império, berço de grandes poetas, é uma cidade conhecida como Atenas Maranhense, que foi fundada por franceses, invadida por holandeses e finalmente colonizada por portugueses. Então a gente consegue ter várias influências a nível cultural, de portugueses, franceses, indígenas, africanos, principalmente da região dos Açores, e isso se reflete não só nos nossos costumes, como na nossa gastronomia também. Pois bem, entre os vários segmentos, a gente consegue observar que a gastronomia ela tem sido relevante a nível mundial, porque é difícil as pessoas a nível global falarem do ceviche, por exemplo, e não identificarem com o Peru. Então o Peru, às vezes, em determinadas ocasiões, ficou mais conhecido pela sua gastronomia, né, com o ceviche, do que com os incas que fizeram construções que até hoje intrigam a humanidade. E agora o Peru está trabalhando com a gastronomia cabocla, com a gastronomia da região de Machu Picchu, para tentar diversificar essa oferta. Então existem vários segmentos turísticos e as pessoas, ao se deslocarem, obviamente, elas precisam se alimentar. Então, desde de uma ida à praia, onde a pessoa pode apreciar um camarão ou um vendedor ambulante com ostras e afins ou queijos assados na hora, ela vai precisar se alimentar. E normalmente o turista ele vai buscar o que é típico daquela região, daquela localidade e daquela cidade. Então, assim, no Brasil a gente é muito conhecido pela feijoada, o Brasil é muito conhecido pelo seu churrasco, o Brasil se associou de outras culturas que vieram para o Brasil, como o italiano, no caso das massas. Enfim, nós temos uma diversidade e um sincretismo muito forte também na gastronomia. Bom, em São Luís, a gente tem uma ilha, a grande ilha com 4 municípios, e a gente tem uma gastronomia e uma culinária muito focada em frutos do mar. Essa seria a nossa grande fortaleza. E o que acontece? A gente ainda não teve esse boom gastronômico aqui em São Luís, que a gente espera que aconteça em breve. Inclusive a Secretaria de Estado do Turismo, sempre nas suas peças e nas suas ações de promoção, marketing, apoio à comercialização, tem trabalhado a questão da gastronomia de forma muito intensa. Ela está presente em todos os nossos materiais promocionais. Quando nós fazemos os press trips e os fan tours, os press trips são ações com digital influencers ou com imprensa para conhecer o destino, ou fan tour, que é com agentes de viagens e operadores. Nós sempre utilizamos o segmento gastronômico como um dos atrativos para o nosso estado. E principalmente nessa área dos Lençóis e do Delta, que são áreas agora que a gente está divulgando
com mais afinco, inclusive São Luís também, a gente tem focado ações na área da gastronomia. Então, a gente observa, por exemplo, um case de muito sucesso na capital vizinha, Belém do Pará, onde a gastronomia ela deu um salto, houve um movimento de alta gastronomia também que foi abraçado pelos habitantes da região de Belém e a área metropolitana, tanto que a Veja começou a encartar fez um encarte exclusivo para a gastronomia paraense, um guia gastronômico de Belém, na revista de maior circulação do Brasil. Então, o case de Belém ele é muito emblemático, por quê? Porque os chefes e os grandes cozinheiros que estão naquela área lá da capital paraense, eles começaram a diversificar a oferta utilizando elementos muito significativos da gastronomia paraense, como o tucupi, os ingredientes do tacacá, os ingredientes que são utilizados na maniçoba, e começaram a fazer novos pratos buscando diversificar a oferta, mas utilizando ingredientes tradicionais da cozinha paraense. E isso fez com que Belém, hoje, reconhecidamente, apesar dos vários atrativos que a capital paraense tem, seja reconhecida nacionalmente por sua gastronomia, o que é muito interessante, tá? A gente vem passando por um processo de redescoberta de São Luís, né, e do Maranhão, por assim dizer. Se a gente pensar que começa a se falar com muito mais força do turismo na nossa cidade, no nosso estado, isso começa quando São Luís é declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 6 de dezembro de 1997. A partir desse momento, e logo após a divulgação internacional dos lençóis maranhenses, conseguem colocar o Maranhão e São Luís na rota do turismo, porque quando se falava em turismo no Nordeste, se falava de Salvador na Bahia até Fortaleza. Então o Piauí é o único estado que a capital não é litorânea e nós acabamos ficando como fim de linha. Mas isso hoje é um fator interessante porque gera esse sentimento de descoberta tanto do nosso estado quanto da nossa capital. Então, o que acontece? Existem coisas que só existem aqui e talvez nos Açores ainda exista, como o doce de espécie lá de Alcântara, que sempre causa muita surpresa em quem viaja. A gente tem observado também, inclusive com o próprio Junhaiúbe, nessa iniciativa que é o Festival das Tulhas, uma ideia de tentar gerar um movimento mais importante, de maior, diríamos, de maior relevância para a atividade turística baseada na gastronomia. Então, a partir do momento que é criado o Festival das Tulhas, que são chamados chefes de vários países, de vários lugares do Brasil e até de fora do país, para ressignificar receitas locais, pratos locais, a gente começa a observar a importância que a gastronomia tem para um destino, para uma localidade. Então, as pessoas que viajam aos Lençóis Maranhenses, lá no Atins, eles sempre perguntam pelo camarão do Buna, que já rompeu fronteiras. Então, isso é muito relevante, tá? Por exemplo, o Guaraná Jesus, ele é icônico para o Brasil todo. Então, as pessoas, ao olharem aquele refrigerante cor-de-rosa, que só tem aqui no Maranhão, elas ficam encantadas, seja pela forma lúdica como se apresenta, seja pela sua embalagem, que já ganhou a premiação, mas o Guaraná Jesus ele já virou uma referência para o Maranhão. E é muito pedido, é muito divulgado. Então, todos os turistas, quando a gente vai para as feiras nacionais, para as feiras internacionais, os turistas eles pedem, já perguntam pelo Guaraná Jesus. A mesma coisa com as nossas frutas, que nós estamos numa área de transição entre o Nordeste e a Amazônia Legal. Então, frutas como o bacuri, como o cupuaçu, também fazem parte do nosso cotidiano, em compotas, em cremes, em sorvetes. E tudo isso é um adicional para a atividade turística, independente do segmento do qual o turista se encontra. Porque o turista que vem a trabalho e a negócios, ele vai se alimentar também. Ele vai querer experimentar sabores, gostos e aromas, obviamente, do local onde ele está se hospedando. Então, eu vejo o Festival das Tulhas como uma iniciativa fantástica para gerar todo esse movimento, aumentar a autoestima local, que ela não costuma ser muito alta, né? E as pessoas passarem a ter orgulho de todos os pratos e das comidas, né? Das receitas que nós temos aqui. Me entristece muito em ver que a gente começa a passar por um processo de perda da identidade local de forma muito clara quando você vai para os vários bairros da cidade e observa vários locais servindo juçara, mas as pessoas chamando essa iguaria de açaí. Então, potencializando a forma como a fruta é comercializada no vizinho Pará e perdendo toda a identidade local pela qual nós sempre fomos muito conhecidos. A mesma coisa com o nosso tradicional beiju, que é
uma iguaria que veio da cultura indígena e que as pessoas aqui estão parando de chamar como nós chamamos para chamar tapioca, como os cearenses chamam. Então eu acho muito importante toda e qualquer iniciativa que faça um resgate cultural das nossas heranças e das nossas tradições. Nós temos várias tribos indígenas aqui que também têm vários tipos de pratos que deveriam ser fomentados ainda mais. O Estado, ele cuida das políticas macro, né? Mas penso eu que tanto a iniciativa privada como as prefeituras deveriam fazer um mapeamento relacionado aos costumes das suas localidades, né? O Maranhão é um estado muito diverso, né? Teve colonização dos 3 estados do sul na região sul, tem colonização de pessoas do centro-oeste no sertão maranhense, tem colonização de pessoas de todo o nordeste na área do Baixo Parnaíba, né? E no litoral de onde vem a base da nossa gastronomia e da nossa culinária. Pensando diretamente na retomada pós-pandemia, o Ministério do Turismo tem trabalhado com segmentos e com subsegmentos. E um dos segmentos mais incentivados pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, ressaltando que o Ministério do Turismo, o papel do Ministério do Turismo é cuidar de políticas públicas de turismo dentro do país. E a Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, ficou com a responsabilidade de trabalhar tanto o marketing, a promoção e o apoio à comercialização do Brasil lá fora. Então, todas as vezes, principalmente que o turista estrangeiro adentra nossas terras, ele não quer aquela coisa gourmetizada, ele não quer aquela coisa embalada, ele gosta de fazer o que nós chamamos de turismo de experiência, que é quando a localidade não se adapta ao turista, mas o turista se adapta à localidade, né? Então, assim, a gente já teve a oportunidade de participar de experiências maravilhosas, por exemplo, levar um turista para fazer a sua própria farinha, passar pelo processo de torrefação da farinha, e o turista levar aquela farinha para o seu local de origem e depois nos contar que quando foi servir a farinha no almoço, no jantar ou no lanche, falou, olha, eu fiz essa farinha. Então, esse tipo de experiência, ele consegue marcar aquela pessoa por muito tempo. Talvez até mais do que um cenário bonito ou do que uma outra experiência qualquer que ele teve. Porque nós temos uma memória olfativa e do paladar muito forte que nos remete a lembranças desde a nossa infância. Então, se a gente conseguir marcar o paladar e o olfato de um turista, com certeza ele vai lembrar do destino durante muitos anos. A gente também consegue ver isso de maneira muito clara quando as pessoas experimentam o cuchá, né? Obviamente que tem aquele momento de estranheza, seja pela consistência do cuchá ou pela forma meio amarga com que ele se apresenta, mas não deixa de ser uma coisa marcante também. E a gente lamenta profundamente que os maranhenses normalmente só façam uso dos pratos típicos, das comidas típicas, em ocasiões muito especiais durante o ano. É muito difícil você olhar no dia a dia pessoas que façam arroz de cuchá na sua casa, se não for no período de São João, ou que façam mingau de milho, que são coisas tradicionais daqui também, fora desses períodos. Então seria muito interessante, que quando o turista chegasse em São Luís, ele conseguisse comer com mais facilidade. Alguns restaurantes a gente já consegue observar que já tem notadamente pensado em cardápios, manutenção desses cardápios a nível anual, né, durante todo o ano nos seus restaurantes, e a gente pensa, na verdade, que isso deveria ser feito em maior profusão, tá? O aumento da autoestima local via gastronomia. Então, se a gente parar para pensar, existem festivais de gastronomia, grandes festivais de gastronomia, acontecendo no Brasil todo, tá? E só o setor do turismo de gastronomia, ele gera, inclusive, porque o turismo ele tem esse poder de atingir 54 outras atividades econômicas, o turismo gastronômico ele movimenta cerca de 350 milhões ano, tá? Porque não só o turista vai para esses eventos, mas o habitante ele acaba indo também. Então, toda essa movimentação vai atingir fornecedores, vai atingir, por exemplo, padeiros que estão em outras localidades. Então, toda essa cadeia produtiva, ela é movimentada através do turismo gastronômico. Vai de quem planta, né? Vai de quem colhe, vai de quem manufatura esses produtos, vai de quem distribui, até o preparo chegar na mesa para quem for consumir. Então, dentro dos grandes festivais gastronômicos do país, só São Paulo consegue ter mais de 150, São Paulo capital, consegue ter mais de 150 eventos gastronômicos. E esses eventos, inclusive, eles servem para combater um dos maiores problemas que nós temos
no turismo local, que é a sazonalidade. Essa sazonalidade, ela se apresenta como? Nos momentos de alta, você tem uma taxa de ocupação hoteleira grande, você tem um fluxo turístico grande, tá? E aí depois desses períodos você tem uma queda no fluxo turístico, né? Então, eventos em geral servem para combater essa sazonalidade, mas os eventos gastronômicos, eles conseguem ter um plus em relação a isso, porque conseguem ter adesão tanto de quem está viajando, quem se desloca, que tem turismo, tem turista específico de gastronomia, que é o turista que viaja para conhecer sabores, para conhecer novos pratos, para entender como é que se deu o contexto historicamente, inclusive. Mas o habitante, a pessoa que está de passagem, ela também é captada por esses eventos, tá? A gente vê uma movimentação aqui com hamburguerias, o hambúrguer que é manual, né, o hambúrguer artesanal. A gente consegue ver um fluxo muito grande de pessoas indo consumir essa comida produzida de maneira mais lenta, né, slow food, não fast food, né? Existe um combate, inclusive, a nível nacional desse tipo de comida. E aqui em São Luís a gente já começa a ver alternativas gastronômicas que podem se transformar em grandes atrativos. Por exemplo, restaurantes veganos e restaurantes vegetarianos que provam para quem ainda não é vegano e ainda não é vegetariano que é possível fazer alimentação diferenciada, colorida, saborosa, sem utilizar insumos de origem animal, né? Isso, o mundo inteiro está passando por um processo muito grande de mudança. A gente acredita que pós-pandemia, o tal do novo normal, ele realmente vai ser novo, tá? Todo o processo das cadeias produtivas ligadas à atividade turística, elas vão precisar ser ressignificadas e há uma busca, obviamente, por uma alimentação mais saudável, por uma alimentação menos processada, por uma alimentação mais orgânica, né? E nesse cenário, a gente acredita que o Maranhão ele esteja muito na frente, porque a gente tem a agricultura de subsistência. Então, o governo do estado ele acredita muito fortemente nesse segmento, porque nós temos a AGED, o ITERMA, a SAF, que é a Secretaria de Agricultura Familiar, entidades inteiras, secretarias grandes, trabalhando para potencializar essa produção e fazer com que essa produção ela circule com mais facilidade, trazendo qualidade para quem consome. E, obviamente, que isso vai facilitar a confecção de novos pratos, a abertura de novos restaurantes, porque a gente consegue ter insumos com melhor qualidade e com mais facilidade. Eu ressalto, inclusive, que na alta do preço do arroz, que chegou a bater R$ 45, R$ 46 em algumas localidades do país, no Maranhão não atingiu a faixa de R$ 20, porque mesmo ainda estamos muito distantes do que o Maranhão já plantou, o Maranhão era o terceiro estado em risicultura do país, mas a nossa produção ainda é uma das maiores e conseguiu fazer com que essa entre-safra, porque o dólar subiu muito, ficou mais interessante exportar do que vender o dólar localmente, mas o Maranhão conseguiu conter essa alta absurda que teve no resto do país, justamente por essas entidades que trabalham com a agricultura familiar. Então isso impactou menos na questão do preço do arroz, no preço do feijão e hortifrutis em geral. Então aqui no Maranhão nós temos um terreno extremamente fértil para quem quer investir nessa área. Por quê? Como eu falei para vocês, nós temos abastecimento facilitado, inclusive, da agricultura familiar, que tem potencializado muito. Nós temos uma população ávida por descobrir, por degustar, e nós temos um estado que promove, que divulga, que usa ações de marketing, usando o setor gastronômico como canalizador e captador de fluxos turísticos para o nosso estado, né? Eu fico muito feliz em poder participar do Festival das Tulhas. A gente, como eu havia falado anteriormente, a gente reconhece essa iniciativa como uma iniciativa fomentadora dessa dinâmica do turismo gastronômico, que ainda é muito novo para todo mundo. Imagina no novo normal, né? Tentar trazer toda essa gama de conhecimentos, de fazeres e de saberes populares para dentro de uma dinâmica de um festival que já está entrando no calendário cultural, e a gente espera, obviamente, que se mantenha. Até porque o mercado das tulhas, do qual o festival puxa o nome, que é o nosso mercado lá da Praia Grande, é um mercado super tradicional, mais antigo de São Luís, o mercado das tulhas ele vai ser entregue até o final do ano, que é uma joia que está no coração do centro da cidade, né? E a gente convida, para quem não conhece ainda, ele é um octógono. Ele é rodeado de um quarteirão de casarões coloniais portugueses, está bem no coração do centro histórico, Rua Portugal com Rua da Estrela,
E de lá é possível conhecer todas as especiarias locais, a cachaça no caranguejo, as pimentas que são típicas aqui do Maranhão, todos os insumos para confecção de pratos tradicionais. É possível ser comprado o camarão seco, que é muito tradicional nosso. Então, todos esses insumos, a famosa farinha biriba, da terra da minha mãe, lá em Pinheiro, que é considerada a melhor farinha do Maranhão, a mais crocante, a mais gostosa, todos esses insumos a gente encontra no mercado das Tulhas, né? E aí a gente espera também que o Mercado Central, que é outro ícone da nossa gastronomia, de fornecimento de insumos da nossa gastronomia, seja adotado pelo próximo prefeito de São Luís, seja ele quem for eleito, tiver a sorte de ser eleito, para que a gente consiga ter um fluxo gastronômico muito interessante, já que nas principais capitais do país, e a gente pega como exemplo o Mercadão lá de São Paulo, o Mercado Municipal de São Paulo e o Mercado Municipal de Belo Horizonte, são programas obrigatórios para quem visita essas duas cidades, né? E a gente consegue observar de maneira muito clara que o bom funcionamento desses logradouros mexe com a autoestima do habitante local. E se mexe com a autoestima, a gente infelizmente, tem esse problema muito forte aqui na cidade e no estado. A autoestima dos ludovicenses e dos maranhenses é no tornozelo, né? Então as pessoas tendem a achar que tudo que é bom vem de fora, ou de não valorizar o que é local, não valorizar a arte local, a comida local, né? E sempre tentar valorizar o que é de fora. Mas a partir do momento que esses logradouros passam a funcionar de maneira mais correta, sejam mais aconchegantes, tenham segurança alimentar, eu particularmente gosto muito de frequentar o Mercado das Tulhas. Às sextas-feiras era um programa que eu sempre gostava de fazer, ir à noite, após o serviço, encerrando um ciclo de uma semana, ir ao Mercado das Tulhas, degustar alguma cachaça, comer algum prato típico. Isso era uma coisa que está me fazendo muita falta, isso era um programa que me faz muita falta e que eu faço desde a adolescência. Então, a gente tentar convencer ludovicenses, maranhenses de voltarem a frequentar esses logradouros, né? Porque o turista, ele não quer, hoje, o turista em geral, ele não busca uma coisa que é formatada para ele. O turista quer experimentar os saberes, os viveres e o cotidiano da localidade. Ele quer sair do que é comum para ele, para conhecer o incomum. E a gente tem uma capital que é incomum, né? Porque ela não é Nordeste, não é Amazônica, ela é um meio termo de tudo isso. São Luís não parece com nenhuma capital do Nordeste, né? Talvez na questão histórica você tem Olinda e o Pelourinho lá em Salvador, mas eles não têm azulejos que nós temos aqui. O formato dos casarões é diferente, a topografia é diferente. Então, até os peixes que nós consumimos aqui têm diferenças em relação ao resto do Nordeste. Então, essa área de transição da Amazônia Legal para a região do semiárido do Nordeste facilita essa unicidade de São Luís e do Maranhão. Então, a gente realmente é muito esperançoso de que toda a cadeia produtiva do turismo, né, tenha a gastronomia como um de seus diferenciais, tá? Basta você visitar a região dos Lençóis e do Delta, que isso fica muito claro, muito aflorado, inclusive nas massas, né? Quando fazem pizzas, fazem raviolis, fazem macarronadas, há sempre a inserção de ingredientes locais, muito ligado à questão do litoral, que banha a nossa costa. O segundo maior litoral do país, é o mais recortado, a maior floresta de mangue está aqui. Então, o que mais a gente pode falar? Se a gente se deslocar nas regiões do Maranhão, como eu havia falado, você observa a mudança da gastronomia. E isso vai sendo incorporado também ao dia a dia dos ludovicenses. Por exemplo, a galinha caipira, que é feita no sangue, ela é de origem do centro-oeste do Brasil, né? Então, o que você tem de gastronomia no litoral, por exemplo, se a gente for para a Chapada das Mesas, que é um outro polo turístico que a gente divulga nacional e internacionalmente, você vai ter uma gastronomia totalmente diferente. Os peixes já vão ser de água doce, né? Existe um consumo maior de carnes bovinas, de carnes caprinas, né? O consumo de porco também aumenta, e das aves que não são aves de viveiro. Então, dessa forma, a gente consegue mostrar a diversidade e os encantos do Maranhão também. Bom, a gente tem aqui em São Luís, hoje funcionando ainda, 2 cursos de gastronomia em 2 faculdades, que essa diversidade ela seja aproveitada, como eu havia falado, tanto por moradores quanto por turistas. E a gente espera também em breve, São Luís está passando por um processo grande de obras, tanto do estado quanto do município. O centro histórico da cidade está passando por um processo
de remodelação muito grande, isso atrai investimentos. A gente já está sabendo que alguns restaurantes devem abrir no Largo do Carmo e na Praça João Lisboa, que é um logradouro assim, emblemático da cidade de São Luís. Na Praça Deodoro, que é o coração da cidade, de onde parte a maioria das linhas de ônibus que se deslocam por toda a cidade, nós já temos também estabelecimentos gastronômicos se instalando lá. Então, todo esse processo de intervenção no centro da cidade, inclusive com um programa macro que o governo do estado está fazendo, que é o programa Nosso Centro, com vários editais de adote um casarão, invista aqui, a gente observa realmente que, à medida que a pandemia for sendo controlada, e que as pessoas comecem a ter um pouco mais de segurança para desempenhar suas atividades do dia a dia, para usufruírem de entretenimento, né, para buscarem sair de suas rotinas, a gente espera realmente que essa dinâmica ela seja trazida para o dia a dia. E aí, a partir do momento que a cidade for boa, que é uma premissa do turismo, para os seus habitantes, a gente consegue ter o reflexo dessa movimentação e dessa mudança para quem está visitando a cidade, né? A gente sempre faz algumas degustações nas feiras que a gente participa, por exemplo, fazem muito sucesso em feiras nacionais e internacionais, degustação dos patês com produtos da terra, a degustação do doce de espécie, sempre a forma como as pessoas repercutem essas degustações é muito interessante, a degustação com Guaraná Jesus, que eu já falei para vocês, e a gente também usa os doces, buriti, a gente usa cupuaçu, bacuri. E é muito interessante olhar a reação das pessoas em relação aos gostos e aos sabores e aromas que elas sentem. Então, sempre há uma pesquisa na mesma hora, a gente consegue observar quando experimentam cupuaçu para ver o formato da fruta, quando experimentam o bacuri, idem, ficam sempre muito intrigadas com o buriti e a viscosidade, a oleosidade do produto. Enfim, o Maranhão tem sido colocado na prateleira dos grandes mercados consumidores nacionais. A gente tem passado por esse processo de retomada da atividade turística nesse período pós-pandemia e certamente uma das apostas que a gente faz de maneira muito clara e assertiva como oferta complementar ou como oferta direta é a gastronomia. Vamos finalizando, existe um segmento muito interessante que a Secretaria começa a trabalhar, já havia trabalhado anteriormente, mas resgata agora esse trabalho de maneira mais forte, que é o turismo de base comunitária. Então, o turismo de base comunitária ele não é um segmento, mas ele é um modelo de atividade turística que vai trabalhar com a experiência real do dia a dia, dos saberes e dos fazeres de uma localidade. Então, na verdade, a gente começa pela região dos Lençóis, porque tinha que ser aquela região que é mais emblemática, né? É o nosso cartão de visitas, né? Sem desmerecer a nossa lindíssima capital, mas a região dos Lençóis ela tem comunidades que estão inseridas, comunidades tradicionais que estão inseridas dentro do parque. Então, uma dessas comunidades é a comunidade Travosa, e a comunidade Travosa ela é muito conhecida pela Cata do Sarnambi. E, né, perto de Travosa você tem a Barra da Baleia, que é um dos locais melhores do mundo para a prática de esportes à vela. Inclusive tem um evento grande da Red Bull, que é feito naquela localidade. O Maranhão tem uma das melhores condições de velejo do mundo, né, porque o mar é flat, a brisa é continental, então as condições são muito boas para velejar. E nessa comunidade existe a tradicional Cata do Sarnambi. E eles conseguem fazer vários pratos com a base desse marisco, né? São tortas, ensopados, caldos, enfim. Então, o turismo de base comunitária, ele fornece uma experiência única para quem se propõe a degustar essa atividade turística. Por quê? Porque o turista se desloca para uma localidade que ela é minimamente preparada, ela não vai sair da rotina dela para agradar ou para atender uma espécie X de turista. Esse turista vai vivenciar o dia a dia. Se tiver que pegar água no poço, ele vai pegar. Se tiver que ordenhar uma cabra, ele vai ordenhar. Mas assim, ele vai ver como é que funciona. Inclusive pode participar de uma cata do Sarnambi, acompanhar a feitura desses pratos e, por final, né, que é uma experiência que eu já tive, que eu recomendo a todos vocês que tiverem esse tipo de curiosidade, experimentar os diversos preparos dessa iguaria, que é o Sarnambi. Então, essa é uma das ações que a Secretaria de Turismo tem feito. A gente trabalha com 10 polos turísticos no estado, tá? E eles estão divididos, são 54 municípios, dentro do programa conhecido como Programa de Regionalização, que é um programa
de regionalização do turismo, que é um programa federal do Ministério do Turismo e que nós somos signatários aqui no estado. Bom, desses 10 polos e 54 municípios, eles estão divididos como em desenvolvimento. Nós temos 6 polos em desenvolvimento, que são aqueles polos que têm o atrativo, mas que ainda não viraram produto. Então a gente trabalha a base dele, né, diversificação da oferta turística, trabalha com os gestores para que haja um processo de roteirização e minimamente de estruturação para depois chegar à comercialização. Nós temos 2 polos, né, no novo planejamento que a gente está fazendo por orientação do secretário Catulé, que são polos estratégicos, que eram polos estratégicos, agora nós teremos só um, que é o polo Munim, porque ele vira oferta complementar, tanto do polo São Luís quanto do polo Lençóis. E nós temos 4 polos, indutores, que são aqueles polos que já têm o atrativo, e esse atrativo já virou produto, e a gente tem facilidade de comercializar, que é o polo São Luís, o polo Lençóis, o polo Delta e o polo Chapada das Mesas, tá? Então, nesses 4 polos, tá, o turismo de experiência ligado à gastronomia tem sido muito desenvolvido, tá? Todos esses 4 polos. A gente tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar o conceito da gastronomia local no polo Chapada das Mesas, porque é um polo que sofre influência de várias regiões do país. Mas no polo São Luís, no polo Lençóis e no polo Delta, a gente consegue ter essas experiências gastronômicas divulgadas e apreciadas em todas as nossas ações. Por exemplo, a gente deve trazer, bem pouco tempo, não vou estragar a surpresa, 2 artistas muito famosos nacionalmente para fazer um press trip aqui em São Luís, aqui no Maranhão. E, obviamente, que nesse press trip, essas pessoas irão fazer seus stories, essas pessoas têm alcance de milhões de pessoas, e a gastronomia ela vai estar inserida nesse contexto. Porque a gente quer, obviamente, que as pessoas venham para cá, mas que elas realmente conheçam o que o Maranhão tem de melhor, e a nossa gastronomia ela é uma das melhores coisas que nós temos, né? Os nossos preparos, os nossos cheiros, os nossos sabores. Indico também que as pessoas visitem o Museu da Gastronomia, que está ali na Rua da Estrela, no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Turismo. Inclusive lá eles fazem vários cursos na área gastronômica. É um local que merece uma visitação para que as pessoas tenham um resgate de coisas antigas ligadas à culinária maranhense, às antigas bases que funcionaram em São Luís, que eram locais que serviam comidas tradicionais maranhenses, que hoje em dia a gente tem 1 ou 2 funcionando ainda, mas lá mostra todos os sabores, mostra os saberes, os fazeres, todos os insumos, a forma como era produzido, né, e como as pessoas trabalhavam em relação a isso. É um passeio obrigatório hoje para São Luís. Bom, pessoal, eu acho que isso é tudo. Eu me despeço de vocês agradecendo mais uma vez o convite do Junho Ayub e do Sebrae para participar do Festival das Tulhas. Espero encontrá-los vocês em outra oportunidade. Grande abraço.